Irmãos, eu tenho aqui uma mensagem. Esse mês nós vamos trabalhar no tema o fruto do Espírito, tá? Então todo esse mês vamos estar orando em prol desse texto de Gálatas 5, 22, 23, no culto de oração, nos cultos aos sábados, nós vamos estar partilhando os estudos bíblicos, enfim, nós vamos nos mover dentro desse versículo. Mas também todo sábado eu quero trazer aqui para a igreja uma palavra pastoral. Antes da minha mensagem, eu quero trazer um aconselhamento pastoral. Coloque aí para mim, Rodrigo, por gentileza. Coloquei no grupo. E abre a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Esse texto eu compartilhei com os jovens ontem, compartilhei com um grupo de louvor hoje, né? E vou compartilhar com a igreja agora. Palavra pastoral, 1 Samuel 16, 7. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero dar as boas-vindas a um casal de visitantes, Anderson e Liliane. Sejam bem-vindos, queridos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Que esse culto seja um culto marcado de muitas bênçãos sobre a vida de vocês, que vocês possam receber algo especial da parte de Deus. Sintam-se felizes no nosso meio. Somos uma família. Deus prospere e abençoe vocês em tudo. Amém? Não apresento mais o irmão do Bruno, porque já é nosso, né? Né, Bruno? Veio para cá, agora já era, né? Já é nosso, né? Ok? Não tem que apresentar o Manuel também. Ele é nosso, né, irmão Manuel? Tanto o Manuel aqui da França e tem o Manuel lá atrás que é de Taitas, né? Nós temos aqui o português e o francês. Aliás, os dois são portugueses, mas um é internacional, né? O outro mora lá perto de mim, né? E glória a Deus. Amém? Tem mais alguém? Todos, né? Todos. O casal também lá, o Gustavo e a Bruna, né? Já são nossos também. Ok? Tem mais uma Raquel. A Raquel também já é nossa. Ok? Está chegando um povo aí, bonito, né? Agora para a gente cuidar, a gente pastorear. Ok? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Tá bom? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O Senhor não vê como o homem. O Senhor vê mas o Senhor vê o coração. Na minha versão dizia: o Senhor não vê como vê o homem. Né? O Senhor não vê como vê o homem, tá? Pois o homem olha para a aparência, para o exterior, mas Deus, Ele olha para o coração, tá? Pode passar. Poderia trazer para mim o... Desculpa aí, eu erro. Obrigado, viu? A palavra que eu tenho de aconselhamento nesse texto, antes de pregar a mensagem que Deus colocou no meu coração, é uma palavra de aconselhamento, uma palavra pastoral para a igreja. Deus não escolhe pessoas com base na aparência externa. Deus não escolhe líderes com base na aparência externa. No sábado passado falamos sobre ovelhas, lembra? O verdadeiro pastor, ele deixa os 99 e vai atrás da ovelha perdida. Jesus, ele não faz exceção de ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor, é o pastor perfeito, é o modelo. Hoje eu trago esta palavra para a igreja, que Deus escolhe as pessoas. Você tem convicção e você tem fé que Deus te escolheu? Sim ou não? Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe? Você tem? Amém? Você é feliz por isso? Deus te escolheu, te salvou, Deus te deu dons, Deus te abençoou para
você ser bênção para a tua família e bênção para outras pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não podemos escolher, não, esse serve, aquele não serve. Não é assim que funciona. E glória a Deus, porque é Deus que escolhe. Deus te escolheu. Deus não escolheu outro, Deus escolheu Abraão. Deus não escolheu outro, Deus escolheu Jonas. Deus não escolheu outro, Deus escolheu Mateus. Deus não escolheu outro, Deus escolheu Pedro. Deus não escolheu outro, Deus escolheu Janaína. Deus escolheu Pedro. Deus escolheu Rui. Deus escolheu Davi. Deus te escolheu. Ele te escolheu para você viver o propósito dele, de acordo com a vontade do Senhor. Então, assim, o Senhor, ele não vê como vê o homem. Talvez o homem, se calhar o homem, ele coloca muito requisito, né? Ele quer muito talento, ele coloca muitas coisas. Deus não trabalha assim. Se você olhar para os discípulos, para todos os discípulos, meu Deus, você olha para Pedro, nervoso, bravo. Você olha para Mateus, cobrava impostos de todo mundo. Você olha para Tomé, incrédulo. Você olha para Judas, abriu o coração para Satanás. Mas Deus escolheu. Deus escolheu. Agora, seja grato porque Deus te escolheu. Seja feliz porque Deus te escolheu. Não vira tuas costas para o Senhor. Não seja ingrato. Não fuja do teu chamado. Não corre daquilo que Deus colocou diante da sua vida. Faça, exerça, se empenha, dedica mais. Faça não para mim, faça para Deus. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Deus te escolheu para liderar, lidere. Deus te chamou para ensinar, ensine. Deus te chamou para pregar, pregue. Deus te chamou para cantar, louvar, louva. Deus te chamou para servir um copo de água para alguém, sirva. Deus te chamou para isso. O Senhor, Ele olhou para o teu coração. Ele olhou para o meu coração. Se calhar o nosso coração estava muito mal, diante do Senhor. Mas Ele olhou. Ele olhou, Ele amou tanto o teu coração, que Ele santificou o teu coração. Ele abençoou o teu coração. Ele moldou o teu coração. Ele fez que o teu coração se prostrasse diante dEle, porque se você depender do teu coração, o teu coração vai te levar para longe da presença dEle. Então Ele fez o teu coração se prostrar diante do Senhor. Olha que interessante, o Filho de Deus passou a noite toda em oração antes de escolher seus companheiros mais próximos de ministério. Eu procuro fazer isso. Pessoa que quer trabalhar, pessoa que deseja, pastor, eu quero trabalhar, eu quero servir, amém, vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos? Então, estou em oração. Estou em oração por algumas pessoas aqui específicas, para que o Senhor levante pessoas do nosso meio para servir o ministério, para servir como obreiros, porque há muito trabalho, mas também nem todos não podem trabalhar na mesma área. No corpo há muitos membros, conforme a palavra do Senhor diz, não é verdade? E tem espaço para todos. Mas essa palavra impactou meu coração, e eu quero trazer esse aconselhamento para a igreja, que quem escolhe é Deus. Se você vê Deus escolhendo uma pessoa, incentiva essa pessoa, apoia essa pessoa, ajuda essa pessoa, seja um ombro amigo dessa pessoa, como Pedro acabou de testificar aqui. Olha, uma pessoa me ensinou uma regra da hermenêutica, entender o texto, para depois pregar o texto, e ele está ajudando ele, não é? Acabou de contar o teu testemunho. Amém? Olha que benção. A nossa comunidade, um ajudando o outro.
fortalecendo o outro, aplaudindo. Puxa, a Dulce, quando ela prega, eu fico de pé aplaudindo o Senhor. Não é para a honra dela, é para a honra do Senhor, mas eu gosto, vou incentivar ela. Por isso eu quero incentivar o Cláudio a ser um plantador de igreja. Então eu tenho que investir no Cláudio, porque amanhã depois ele vai ser um pastor. Então, Cláudio, conte comigo. Isso é o quê? É Deus, irmãos. É Deus que faz tudo isso. Tem espaço para ti, tem espaço para todos. Cada um dos 12 falhou em alguma coisa. Quem já falhou aqui, levanta as mãos. Quem já falhou? Ei, uau, você nunca falhou? Todos nós falhamos. Duas, muito bem, Pedro, né? Quem não falhou? Então, todos os discípulos de Jesus. Agora, será que eu sou melhor do que, né, os discípulos de Jesus? Tu és melhor que o discípulo de Jesus? Sim ou não? Não. Mas por causa do treinamento que Jesus lhes deu, e por causa do poder do Espírito Santo, e por fim, seus discípulos foram capazes de reproduzir muitas coisas do que Jesus fez. Então é importante ter treinamento, é importante sentar para ouvir. Quer falar? Quero, pastor, quero pregar. Então sente para ouvir, para aprender. Ok? Isso aí faz parte da nossa vida. Todo professor de universidade, um dia ele foi aluno, sentou no banco, ouviu, aprendeu. Hoje ele está lá a ensinar. Mas primeiro, um dia ele sentou para aprender. Então é importante você passar por esse treinamento. É importante você passar pela escola bíblica. É importante a igreja ser treinada, ser discipulada. É importante a igreja aprender. É importante a igreja ter essa base, participar das escolas, da escola bíblica. Hoje eu falei para o grupo de louvor. O que adianta ter uma igreja com 1 quilômetro de largura, mas de profundidade 10 centímetros. Que adianta ser uma baita de uma igreja de tantas mil pessoas, mas profundidade bíblica 10 centímetros. Pense nisso. Os discípulos de Jesus foram treinados por ele. E o poder do Espírito Santo desceu sobre eles. Então eles eram cheios do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus desça sobre a tua vida hoje. Mas pastor, já tem o Espírito Santo, amém. Então você seja mais cheio do Espírito Santo. Que você busque o Espírito Santo. Vamos falar muito sobre o Espírito Santo esse mês. Ok? Então com isso, os seus discípulos reproduziam tudo que Jesus o ensinava. Então é isso. Olha para você e fala, Deus me chamou. Olha para o teu irmão, Deus chamou ele. Quando você olha para você, Deus me chamou, então eu tenho que cumprir a minha missão. Eu olho para o meu irmão, reconheço que Deus o chamou, então eu tenho que apoiar. É Deus que escolhe. Não foi o pastor que escolheu, foi Deus que escolheu. Respeita o chamado do teu irmão. Respeita o chamado do teu irmão. Vamos junto nessa jornada, dentro de um alinhamento. E o Senhor nos abençoará. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bem, esse foi o aconselhamento. Agora vamos para a pregação. Coloca lá para mim agora. Nós vamos falar sobre esse mês, sobre o fruto do Espírito. Abre para mim Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 22 e 23. Muito bem, joia. É isso. Fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Repete comigo. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Coloca lá no primeiro slide para mim, Rodrigo. O que é fruto do Espírito? É o crescimento cristão. É o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Esse é o fruto.
Espírito. A vida com Jesus é como uma árvore que cresce, que amadurece e dá fruto. Essa é a nossa vida com Jesus, é a nossa jornada. Então crescemos com Ele, amadurecemos com Ele, e o resultado? Geramos, damos frutos. À medida que você cresce com Jesus, o Espírito Santo transforma a sua vida, tornando você mais maduro. A importância da maturidade cristã está exatamente no fruto do Espírito. Quanto mais caminho com Jesus, mais do poder do Espírito eu tenho, mais entendimento da palavra eu vou obter. E com isso vai gerar o quê? Maturidade. O livro de Gálatas, o apóstolo Paulo apresenta uma lista com 9 frutos do Espírito, que podemos desenvolver em nós. Podemos trazer para nós. Então, quando nós lemos essa palavra, oramos essa palavra, e falamos, Senhor, eu quero viver esta palavra, quero ter esse fruto, eu quero frutificar para a glória do nome do Senhor. Então você está falando, Deus, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero o caráter de Jesus na minha vida. Eu vou fazer a diferença quando de facto eu viver esta palavra. Mas é interessante quando você está falando, você também olhar para o livro de Gálatas e entender o propósito da carta de Gálatas, que é o propósito de instruir os cristãos da região da Galácia sobre a justificação. Se você ler o livro de Gálatas, você vai entender sobre a justificação. Esse foi o propósito de Paulo para os crentes daquela época, que eles teriam que entender a justificação, que ela é exclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Portanto, a justificação que eu estou a ministrar nessa noite é o ato de declarar alguém como justo. Eu não mereço. Tu também não merece. Ninguém merece. Mas Deus nos amou, mandou o seu Filho, através de Cristo, nos justificou. Nos justificou. Isso é uma alegria para nós. Então somos justificados por intermédio de Cristo Jesus, pelo poder de Cristo. Então a carta traz esse propósito para nós. E dentre muitos estudos, assuntos, a carta fala sobre a nossa liberdade. Leia no texto que está na tua Bíblia, no capítulo 5, verso 1. Portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Não use da liberdade que você recebeu para dar ocasião à carne. Não usa da liberdade que você recebeu em Cristo Jesus para dar espaço para a carnalidade. É o que o texto quer nos ensinar. No mesmo capítulo 5, no verso de número 13, olha o que o versículo 13 diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Somos livres. Quem é livre aqui? Amém? Somos livres. Mas não abrimos espaço para a carnalidade. Somos livres em Jesus. Então nós vamos usar dessa liberdade para quê? Para quê, irmãos? Para servir uns aos outros. Para amar uns aos outros. Ok? Paulo também nos ensina que não é a raça. Por isso que você tem que ler o livro. Não é a raça, não é a tradição, ou qualquer prática religiosa que conduza à salvação. Não é a religião, não é a cultura, não é a raça. Quando você ler essa carta, você vai entender. Não é, mas é a graça, é o amor, é a nossa fé em Cristo Jesus. É quando eu
recebo, é quando eu creio que Cristo realmente é o único que pode me salvar. É o Filho de Deus, é o Messias, é o amor dele. Então eu deposito a minha fé nele. E ele é tudo. É ele que pode alcançar, santificar e libertar o homem completamente. Não é a minha tradição, não é a minha raça, não é as práticas religiosas, não é nada disso, é Jesus. Quando eu coloco as práticas religiosas na frente do sacrifício vicário de Jesus, eu estou errando, estou me tornando um religioso. Ele é suficiente, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, que Deus enviou para nos alcançar, para nos libertar, para nos salvar, é Ele. Então Ele nesta noite merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele te justificou. Portanto, viver no Espírito é o nosso objetivo, não na carne. Eu preciso viver no Espírito, não na carne. Então Paulo destaca 2 modos de vida no capítulo 5. O primeiro é dirigido pelo Espírito de Deus. Justamente aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Todo aquilo que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, ou eu sou guiado pelo Espírito de Deus, ou eu sou controlado pela minha natureza carnal, humana. Romanos 7, 24 diz: miserável homem que sou. Aqui aponta o quê? Aqui aponta uma grande batalha espiritual. Aqui aponta a carne lutando contra o Espírito e o Espírito lutando contra a carne, porquanto são opostos entre si, não combinam. O Espírito vai lutar contra a carne e a carne vai lutar contra o Espírito. Agora, qual é o objetivo? Viver no Espírito. Então eu tenho que me lutar, eu tenho que ser forte. Não vou citar o exemplo, Agostinho, mas o Agostinho hoje lá partilhou algo comigo e eu gostei. Ô glória, eu falei, eita, é isso, Agostinho. Agora, querido, todos nós vamos ser tentados. Você é tentado na escola, você é tentado no trabalho, você é tentado na tua casa, você é tentado com um telemóvel nas tuas mãos, você vai ser tentado em todo tempo. Ser tentado não é pecado, agora ceder à tentação, aí entra o pecado. Agora, o objetivo é viver no Espírito, e para eu viver no Espírito, então eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que me relacionar com Cristo, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me fortalecer. Porque se eu não me fortalecer, a carne vai entrar, a natureza humana vai falar mais forte. Daí Paulo, ele fala essa palavra, Paulo, miserável homem que eu sou. Porque se você for ler Romanos capítulo 7, você vai entender Paulo escrevendo: aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu quero fazer, daí eu faço. Olha que luta. Ali é Paulo, irmão. Você está entendendo? É Paulo. É o apóstolo Paulo. Atenção, é o apóstolo Paulo falando: aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. É uma batalha. Talvez você está a viver nesse ponto. Talvez você está vivendo esse momento. Então você está travando uma batalha espiritual. A sua carne e o seu espírito. E o objetivo hoje é: viva no Espírito. Agora sozinho você não vai vencer. Com as tuas forças você não vai vencer. Com a tua sabedoria você não vai vencer. Com a sua teologia você não vai vencer. Com o seu pensamento, com o seu conhecimento, sozinho você não vai vencer. O homem só consegue vencer quando realmente ele depende do Senhor. Quando ele nega a si mesmo, se prostra diante do Senhor e dependa dele, do Senhor. Daí vem a força dele sobre a tua vida. Amém? Amém, igreja?
Gálatas 5, verso 16, diz assim: porquanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e é de forma alguma satisfarei as vontades da carne. No verso 16. Ainda a palavra do Senhor diz, no Romanos capítulo 8, versículo 14: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Tenha convicção, pastor, eu sou filho de Deus, amém? Então você é guiado pelo Espírito de Deus. Você não é guiado pelo conhecimento desse mundo, pela filosofia desse mundo. Você não é guiado pelos guias, pelas energias desse mundo, né? Você não é guiado pelas cartas desse mundo. Você não é guiado por essas coisas. Você é guiado pelo Espírito de Deus. E eu já preguei aqui nessa igreja que o Espírito de Deus é uma pessoa, é Deus, Ele é Senhor, e Ele está aqui nessa noite para nos alcançar e nos abençoar. Amém. Ainda no capítulo 8 diz que o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Olha que privilégio. Estou fraco, Senhor. Daí eu vou orar. Estou fraco. O Espírito me fortalece. Está fraco? O Espírito te fortalece. Ah, não vou suportar. O Espírito te fortalece. Ah, pastor, eu vou desistir. Não desista não. O Espírito te fortalece. Pois a Bíblia garante essa vitória para nós. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Repete comigo, fala: em Cristo somos mais que vencedores. Olha o que a Bíblia diz, ainda em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. No verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Coloca para mim aí, por favor, no telão. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito, por amor a ti enfrentamos o quê? Todos os somos como? Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que por meio daquele que nos 38. Pois estou de quê? Ai, irmão, leia forte. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder. 39. Rodrigo, 39. Nem o quê? A altura, nem a profundidade. Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não abandona, não deixe, não saia, creia somente, Ele é o teu Senhor, é Ele que dá-te vitória, é Ele que te abençoe. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, nada. E glória a Deus por isso. Portanto, nós estamos no mundo, e as obras da carne são manifestas no mundo. O mundo incentiva, o mundo apoia as pessoas por não conhecer a Cristo, entrega-se às obras da carne, que por trás disso está o agir de Satanás, o príncipe das trevas. E a Bíblia fala sobre as obras da carne. Quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. As pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de
de Deus. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu comigo? Então eu vou pegar tudo que é esse lixo aqui, jogar fora. Joga fora todo lixo. Se tiver algum lixo na tua mente, algum lixo no teu coração, hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar aqui, vamos arrancar tudo que é lixo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, todo lixo nós vamos jogar fora. E em nome de Jesus, a vitória é tua, meu irmão. A vitória é tua. As obras da carne ilustram muito bem o que somos capazes de fazer. Todas essas coisas nos privam do que? Da verdade, da verdadeira liberdade. Somente o Espírito Santo poderá produzir o que? Uma natureza no nosso interior. Nosso interior. O homem velho está aqui dentro. Qualquer hora ele pode sair, qualquer hora ele pode pecar. Todos nós estamos sujeitos. Por isso que eu tenho que me render, por isso que eu tenho que estar em comunhão com Ele, por isso que eu tenho que estar em oração. É o Espírito Santo que transforma o meu caráter, é o Espírito Santo que transforma o meu interior. Nós estamos no mundo, e as pessoas estão no mundo. Esquece que as obras carnais levam à morte. Por isso que no mundo hoje há muitas doenças sexualmente transmissíveis, abusos de crianças, adolescentes e jovens, destruição da família, separação, divórcio, doenças mentais, crimes e violências, problemas financeiros, medo, superstição, ocultismo, emoções tóxicas. Tudo isso faz parte das obras carnais. E o mundo segue a sua jornada dentro disso. E a igreja vai na contramão, pregando o fruto do Espírito, o amor, a paz, pregando o Evangelho de Cristo, pregando a graça, a bondade e misericórdia, falando de um Deus bondoso que pode tirar tudo isso, limpar o homem, purificar, santificar, fazer do homem e da mulher um ser diferente, um ser novo, pegar aquele mau caráter, pegar aquele homem mau, ruim, e transformar ele em um homem de bom caráter, cheio do Espírito Santo. Ele não era nada lá fora, mas na presença de Deus, ele é um príncipe, é uma princesa, é um homem separado para uma obra, né? Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Então, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo começa agora a produzir o fruto. O fruto do Espírito, descrito em Gálatas, é na realidade o que? O retrato do caráter de Jesus. O fruto não é o serviço cristão, nem a conquista de almas, embora isso necessite ser frisado, mas é o fruto do caráter cristão. É isso. É isso, irmãos. E quem faz essa operação na vida do homem? É o Espírito Santo. O que faz essa obra? É o Espírito Santo. Interessante que eu escrevi aqui, Pedro. Ele é para o crente o que a seiva. Você sabe o que é seiva? Quem sabe? Não sabe, Agostinho? Quem sabe o que é seiva? É um líquido que tem dentro da planta, que traz para a planta o quê? Nutrientes. Por isso que a planta é um ser vivo. Vamos fazer o seguinte, vamos arrancar todo o sangue, arranca todo o teu sangue, doa o teu sangue. O que vai acontecer? Hein, Bruno? Exatamente. A seiva é como se fosse o sangue nas plantas. Arranca o teu sangue e tu morres. O Espírito Santo é a seiva, é a fonte da vida, é o poder produtivo. O Espírito Santo está em nós e nós estamos produzindo. O Espírito Santo está dentro de nós, ele está produzindo o que, pastor? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé. O Espírito Santo está dentro de nós e está trabalhando temperança, domínio próprio, está fazendo uma obra, está mexendo aqui dentro, está trabalhando. É o Espírito Santo. Está percebendo? Está entendendo? Diz amém? Amém? Quem deseja o fruto do Espírito, fala, pastor, eu quero. Então venha todo sábado, nos silêncio, nos cultos, nos ensinos, que vamos falar muito, vamos se aprofundar nesse texto, para a glória do nome do Senhor. O resultado de tudo isso é o quê? Um caráter transformado.
Alguém já ouviu falar, aquela pessoa é mau caráter? Alguém já teve experiência? Não, aqui não acontece isso, né? Jorge, graças a Deus, aqui em Taicas não tem isso aqui não, né? Aqui não tem, aqui na igreja não, no mundo não tem, né? É isso? Caráter transformado. Você tem coragem de colocar a mão no teu coração? Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, eu quero ter um caráter transformado. Tem coragem? Eu tenho. Quero ter um caráter transformado. Uma vida transformada. Eu não posso chegar aqui na igreja para vocês, bonitinho, com blazer, com fato, né? Fato aqui, bonitinho e tal. Aqui eu sou uma coisa, mas lá fora, Madalena, eu sou outra pessoa. Aqui eu falo de uma forma, lá eu falo de outra. Aqui eu ajo de uma maneira, lá eu faço outra. Cuidado. Cuidado, porque você tem uma responsabilidade. O Espírito Santo está dentro de você. Você tem que testemunhar, trazer testemunho. Eu tenho um caráter transformado. Eu não posso pensar como aquela pessoa, não posso agir como aquela pessoa, não posso andar no mesmo caminho que aquela pessoa. Se você escolheu andar nesse caminho, fique firme. Talvez você vai ser perseguido. O texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? É perseguição? Vão te xingar, vão zombar de ti, vão querer tirar você desse caminho. E aí, quem nos separará do amor de Cristo? Você vai passar por lutas, sim, dificuldades, mas a mensagem é: eu dependo do Espírito Santo, é Ele que vai me ajudar, e eu vou persistir, e eu vou lutar, e eu vou até o fim, e eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Ou você segue, ou você volta, ou você vai viver, ou você vai morrer. Eu estou aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. E vamos em frente em nome de Jesus. Amém, igreja? Caráter transformado é a obra do Espírito Santo no caráter do homem. Após a regeneração pelo Espírito Santo, o homem experimenta uma profunda transformação. Agora Cristo vive em mim. Foi essa palavra. Lá em Gálatas 20, 2 e 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo para mim. Agora o verdadeiro cristão possui um caráter transformado. Então ele não sente mais prazer nas obras da carne, e não se entrega nas suas concupiscências depravadas. Olha, aquele que tem um caráter cristão se despiu, a Bíblia diz, se despiu do velho homem com seus feitos. Colossenses 3 e 9. Uau! Agora, Cristo vive em mim. Você pode falar isso? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Quando você estiver passando uma perseguição, uma luta, quando você estiver passando por uma tentação, quando o seu caráter foi provado, você declara essa palavra, diz: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, eu vou vencer, amém? Isso é fé, isso é orar a palavra, e isso é buscar a presença do Espírito Santo. A responsabilidade de sermos, pessoas com o nosso caráter transformado diante de uma sociedade ruim. Portanto, chegamos para o mundo vivendo o fruto do Espírito, glorificando a Cristo. E quando você vive esta palavra, você tem autoridade do mundo espiritual de viver esta palavra. Contra essas coisas não há lei. Você está dentro da palavra, você está dentro da graça, dentro da bondade de Deus. Não tem lei. Eu vou viver essa palavra, eu vou viver o fruto do Espírito. Portanto, Gálatas 5 e 25, para eu terminar a minha pregação. Se vivemos, vamos lá, 1, 2, 3. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glória a Deus, em todos os lados, em todos os sítios, em todos os cantos, seja na escola, seja no trabalho, seja dentro de casa, qualquer lugar, viva o Espírito Santo.
ore, clame, chame por Ele. Fale, Espírito Santo, me ajuda, me guia, me orienta, me sustenta. E com certeza Ele vai te ajudar. Com certeza Ele vai tocar profundamente no teu coração. Vamos orar? E com essa oração, quero chamar aqui o irmão Manuel. O irmão Manuel vai fazer a leitura da ceia, vai orar pelo pão, pelo vinho. E depois o Pedro, Diácono Pedro e a Sônia vão distribuir. Amém? Pode ficar aqui já. A Sônia ajuda, a Sônia e o Pedro. Vamos orar, igreja. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, por essa palavra. Espírito Santo, nos ajuda, porque queremos viver o fruto do Espírito. Nos ajuda a viver a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, transforma o nosso interior todos os dias, nosso caráter todos os dias. Toca profundamente na nossa vida. Senhor, Tu conheces cada coração, cada vida que adentrou nesta noite. Toca, salva, liberta, restaura, transforma no nome de Jesus. Eu creio que todos que estão aqui são cristãos, crentes em Jesus. Mas se você não decidiu por Cristo ainda, esta é uma grande oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, de você vir para Cristo, entregar a sua vida, voltar para os caminhos do Senhor, entregar e pedir para Ele, Espírito Santo, transforme meu caráter, pois eu quero caminhar com o Senhor, quero viver essa palavra com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém.